Ok, pessoal, esse é mais um vídeo da série sobre como conectar pessoas a Jesus, como levar pessoas a Jesus. E aqui agora eu vou começar a falar de algumas coisas práticas para você. Você vai surpreender que essas coisas todas que eu vou falar são extremamente simples, mas você vai perceber também que normalmente a gente não faz. E o objetivo desse vídeo não é só apenas ensinar para você como levar pessoas a Jesus. Na verdade, é muito mais profundo do que isso. É como nós podemos ser pessoas melhores, como você pode ouvir melhor, como você pode servir melhor, como você pode compartilhar melhor aquilo que Deus tem para você. Você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai atrair pessoas a Jesus. Eu tenho certeza disso. Então, fica muito ligado, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante. Muito, 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 muito importante mesmo. Tá? Eu tenho visto isso na minha vida, na minha experiência, e eu quero assim, dividir isso com você com muito carinho agora. Tá? Então, se você puder, toma nota tudo que eu vou falar, vai orando sobre essas coisas, tá bom? Primeira coisa, primeiro passo é ouça. Na verdade, eu vou falar sobre 5 coisas, tá? As 2 primeiras começam com O e as 3 últimas começam com C. E essa primeira é ouça, aprenda a ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas muito mais. Precisamos sair daquela mentalidade de pregador apenas, né? De mensageiro, para ouvir, para escutar. As pessoas querem e precisam ser escutadas. E elas dão muito mais voz, elas dão muito mais espaço para pessoas falarem com elas quando elas percebem que elas são ouvidas primeiro. Então aprenda a ouvir, mas não é só ouvir, é ouvir com atenção. É isso que eu vou falar com vocês aqui agora nesse vídeo, ouvir com atenção. Como é que você pode ouvir, como é que você pode demonstrar que você está ouvindo com atenção. E aí eu queria dar uma dica para você, porque quando a gente está ouvindo as pessoas, nem sempre o assunto é muito interessante para a gente. E às vezes é difícil ouvir. Mas você pode explorar a conversa através de perguntas, fazendo perguntas para poder levar a conversa para um nível mais profundo, até mesmo para um nível pessoal. Vamos supor que a pessoa fala, por exemplo, de alguma coisa que ela faz no trabalho dela, ou alguma coisa que ela estuda na faculdade dela, e ela se empolga com aquilo, mas aquilo não está se conectando muito com você. De repente você pode perguntar para ela assim, você pretende seguir carreira nessa área? Olha só que interessante, você não está saindo do assunto, mas você está indo para um nível um pouco mais pessoal e um pouco mais interessante. Agora você está abrindo para a pessoa falar um pouco mais da vida dela, dos sonhos dela, dos desejos dela. Uma ilustração que eu gosto muito que é da cebola. A cebola, ela tem camadas, várias camadas, né? E as nossas conversas, elas são assim também. Os nossos relacionamentos são assim, eles têm camadas. E uma boa relação e uma boa conversa é aquela que você vai percebendo as camadas dessa conversa, como você pode ir indo mais profundo. E uma das formas como você faz isso é através de boas perguntas, para explorar a conversa e para torná-la mais pessoal, mais interessante, até mesmo mais profundas, né? Essas pessoas, elas vão perceber quando você tem interesse genuíno nela, naquilo que elas estão falando, naquilo que elas estão comentando, e elas vão se sentir mais à vontade para conversar com você, elas vão sentir a conversa mais interessante, né? Quantas vezes eu já conversei com pessoas que no final falou, nossa, eu gostei tanto de conversar com você, e na verdade eu falei muito pouco. A pessoa, ela queria falar, as pessoas, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, essa é uma forma de amar as pessoas, né? E tem mais, a partir do momento que as pessoas vai falando com você, você vai percebendo aquilo que é importante para ela, você vai percebendo aquilo que está no coração dela de fato, você precisa estar em espírito de oração para saber, Deus, como que isso é importante para a vida dessa pessoa e como eu posso servir melhor essa pessoa. Então, é uma forma de conhecer, você precisa valorizar isso, porque a pessoa está compartilhando algo da vida dela, está compartilhando a vida dela com você. E quando você valoriza isso de verdade, as pessoas percebem. E elas passam a valorizar ainda mais você, porque isso é uma atitude cada vez mais rara nas pessoas, né? Já viu como é chata aquela pessoa que só fala, nada que você fala é importante, parece ser importante para ela? Então não seja essa pessoa, estou ensinando você a ser o contrário disso, né? Por isso que eu falei que é mais do que ensinar a evangelizar, é como ser uma pessoa melhor. E olha só, quanto mais a pessoa fala, mais ela vai acabar tendo interesse também naquilo que você pensa sobre esses assuntos. Isso vai te dar oportunidades evangelísticas. Né? Como é que você pode demonstrar de forma prática que você está realmente ouvindo a pessoa? Né? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Primeiro é contato visual. Olhe para ela enquanto você estiver conversando, sabe? Preste atenção na expressão facial dela. Não fica no celular, não fica prestando atenção em outras coisas, mexendo com papel. Eu sei que isso para algumas pessoas é muito difícil.
Para mim isso é muito difícil, mas isso é um exercício, né? A segunda coisa é a sua postura corporal mesmo. Se você, por exemplo, fica assim, enquanto conversa, você está expressando que você está na defensiva. Relaxe seu corpo, incline-se para a pessoa, preste atenção no que ela está dizendo. Né? Terceira coisa, faça perguntas, como eu já falei. Né? Aquilo vai explorar e vai mostrar para a pessoa que você está realmente interessado. Né? Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar, que essa é a primeira, é lembra o nome da pessoa. Isso é para quem, claro, você está conversando, que você está conhecendo naquele momento, não um amigo ou um conhecido. As pessoas valorizam muito quando você trata ela pelo nome, quando elas percebem que você não esqueceu o nome delas no momento que você se apresentou. Isso não é fácil para algumas pessoas, não é fácil para mim, mas, de novo, é um exercício. É um exercício, faz muita diferença, tá? Outra coisa, ecoe o que a pessoa está falando, seja empático. Então, por exemplo, se ela disse alguma coisa triste, expresse tristeza. Se ela disse alguma coisa legal, ria, alegre-se junto com ela. De vez em quando, repita alguma coisa que ela falar, uma palavra, uma frase, um eco, né, como a gente costuma dizer. Tudo isso vai fazer com que a pessoa se sinta, que você realmente está ali presente, escutando, ouvindo. E também é legal, se essa não for a primeira conversa, você lembrar alguma coisa que a pessoa disse numa conversa anterior, fazer alguma pergunta sobre aquilo, dizer que você está pensando sobre aquilo, que você está orando. Isso vai ajudar bastante também. Eu tenho várias experiências assim, de escutar pessoas, isso abriu oportunidades incríveis de evangelizar. Tem uma história muito legal que eu gosto muito. Uma vez a gente estava evangelizando numa universidade e um rapaz assim, estava muito fechado a princípio para ouvir o que a gente queria dizer para ele. E aí, numa conversa assim, a gente perguntou, não lembro qual foi a pergunta, mas a gente perguntou para ele o que ele gostava de fazer, alguma coisa que ele gostava. E ele falou que ele gostava de RPG. Né? Para quem não sabe, RPG é um tipo de um jogo em que as pessoas elas se caracterizam por algum personagem e elas passam a atuar naquele jogo como se fosse um personagem. Né? E esses personagens eles têm poderes e coisas assim. Mas eu realmente não conhecia muito sobre esse jogo, eu perguntei pra ele e aí ele se empolgou, cara. Ele começou a falar tudo sobre RPG, ele começou a falar tudo sobre o jogo. E quando ele chegou nessa parte que ele falou assim, que você pode ter personagens com poderes, escolher esses poderes, eu perguntei, poxa, mas se um personagem tiver todos os poderes, como é que vai ser? Aí ele falou assim, não, mas aí existem leis, né, que regulam, que regem o jogo. E aí a gente estava evangelizando nesse dia com um folheto chamado As 4 Leis Espirituais, que começa dizendo assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o seu relacionamento com Deus. E aí, meu amigo que estava do meu lado falou assim, cara, existem também leis que regem o nosso relacionamento com Deus. Ele falou assim, como é que é isso? E a partir daí ele começou a ouvir a mensagem com muita vontade. Ou seja, ele foi ouvido primeiro e depois ele estava mais aberto para ouvir também, né? Gente, eu fiz um corte aqui agora, vocês vão achar engraçado. Isso faz parte vai fazer parte dos meus vídeos, né? Eu sou uma pessoa muito espontânea. E por quê? Porque o sol começou a nascer lá atrás e começou a irradiar e atrapalhar. Aí eu virei um pouquinho, eu tô usando assim um esquema de um tripé muito assim improvisado aqui. Só que tem essas folhas aqui atrás de mim. Eu tô com muita pena de quebrar elas ou fazer alguma coisa com elas, então elas vão ficar aqui atrás mesmo, né? Pra terminar esse vídeo. Mas é isso, pessoal. Então, olha só que coisa, como que muda, né? De uma experiência de você ser aquele cara que vai levar uma palavra, vai ficar ali falando, para uma conversa interessante para a pessoa, em que ela vai querer realmente, em algum momento, ouvir o que você tem a dizer, porque ela percebeu que ela foi ouvida também, tá? E tem mais. A partir do momento que você vai ouvindo, isso tem a ver com os outros pontos, ela vai te dando assim detalhes que vão ser para você como ganchos, né? Tanto para você oferecer oração, para você orar por essa pessoa, ela vai te falar de talvez necessidades, sonhos, de planos, de coisas assim, como também para aprofundar mais o assunto e também para gerar oportunidades de falar de Jesus, tá bom? Então eu falei bastante sobre ouvir, porque eu acredito que esse é um ponto extremamente importante. Teria muito mais coisa para falar, mas o vídeo ia ficar bem longo. Mas a gente pode continuar conversando nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.